tem um outro assunto importante, porque de acordo com uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo Instituto Paraná, 3 candidatos à Prefeitura de São Paulo aparecem tecnicamente empatados, lá na frente, na liderança. De acordo com esse levantamento, o deputado federal Guilherme Boulos registra 23,9%. Ele é seguido por Ricardo Nunes, muito próximo, 23,8%. E depois, na sequência, Pablo Marçal, com 21,3%. José Luiz da Atena aparece na 4ª colocação, com 8,4%. Tabata Amaral, 7,1%. Marina Helena, 2,9% das intenções de voto. Ainda de acordo com o Instituto, os que disseram votar em nenhum dos candidatos ou que votarão em branco ou nulo somam 6,5%. Já os que não souberam ou não quiseram participar, 4,7%. A equipe do Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 2 e 5 de setembro. Conforme o Instituto, o nível de confiança do material é de 95% e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo SP-03775/2024. Vou começar com você, Alan Gani fazendo aquela dobradinha, né? 3 em 1 e programa Os Pingos nos Is. Seja sempre muito bem-vindo. Enfim, em definição, acho que esse é a tônica, né? Pelo menos muitas pesquisas estão sendo realizadas e esses 3 candidatos, os 3 principais, aparecem embolados. O paulistano está em dúvidas. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas, a toda a audiência. É um grande prazer participar deste programa. Exatamente, completamente indefinidas as eleições aqui na cidade de São Paulo. Agora, essa última pesquisa do Paraná Pesquisa trouxe um dado interessante. Em certo sentido, ela foi positiva para Ricardo Nunes, dado que ele não desidratou. Existia ali uma grande preocupação que, com a subida de Pablo Marçal, pudesse tirar votos de Ricardo Nunes, mas isso não aconteceu. Então, aparentemente, a subida de Pablo Marçal desidratou outros candidatos. Por exemplo, o da Atena. O da Atena caiu em relação à última pesquisa realizada. Além disso, o Guilherme Boulos, que até pouco tempo estava certo a presença dele no segundo turno, chegava ali a quase 30% das intenções de votos, também desidratou. E é interessante porque a gente até entrevistava o Murilo, que é o diretor da Paraná Pesquisas, e a subida do Pablo Marçal, não agora, mas nas últimas pesquisas, se deu em parte tirando votos de Guilherme Boulos. Então aquele eleitor de rede social é até curioso, né? Porque ele vai de um candidato de extrema esquerda e aí vai para um candidato de direita. Por enquanto o jogo está em aberto. Agora, no segundo turno, as pesquisas mostram que Ricardo Nunes seria o favorito pela baixa rejeição. Pois é, o delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja bem-vindo, ótima noite a você. É importante a gente destacar que esse levantamento abarca também a propaganda no rádio e na TV, também os debates na televisão, né? O que a gente pode considerar, que leitura o senhor fez? Olha, o governador Tarcísio tem ajudado muito o Ricardo Nunes e ele tem um prestígio em alta, isso é evidente porque ele está fazendo um bom governo, na minha opinião. Já o Boulos, eu acho que ele estagnou, ele não deve sair disso. E o Marçal, o que a gente tem que levar em consideração é que sequer tempo de TV ele tem. Então é uma surpresa ele estar lá empatado tecnicamente, porque a TV, o rádio faz muita diferença. As pessoas chegam em casa, geralmente depois do trabalho, e ligam a TV. E aí você vê bastante propaganda do Ricardo Nunes, porque ele tem o maior tempo de TV. O da Atena quase não tem tempo de TV. A gente tem que ressaltar que o da Atena não está fazendo campanha. Eu sei disso porque eu sou muito próximo a ele. E ele não está fazendo campanha. Ele fica 11 minutos no lugar, 20 no outro dia não vai em lugar nenhum. Então aí fica praticamente fora do jogo. Agora, tudo pode acontecer. Quem vai para o segundo turno? Só Deus sabe, porque está muito, mas está muito embolado mesmo.
Disputa completamente indefinida, alteração nas posições. A cada pesquisa a gente observa que um candidato subiu, outro perdeu alguma pontuação, enfim, mas tecnicamente os três estão empatados. Você, Luiz Felipe Dávila, quais são as reflexões que nós podemos fazer a partir desse levantamento, dessa pesquisa do Instituto Paraná, hein, Dávila? O delegado Palumbo tocou no ponto correto. A boa notícia foi para Ricardo Nunes, o prefeito da capital, que corria o risco de derreter e manteve-se firme, embolado aí. Tá todo mundo embolado, né? Porque tá todo mundo dentro da margem de erro. Isso foi muito boa notícia para o prefeito Ricardo Nunes. Isso também mostra que o efeito Marçal de novidade bateu o teto, né? E agora começa, sim, uma disputa. Provavelmente, quando acaba a novidade, as pessoas começam a voltar para a discussão de propostas. E agora vai começar alguma maneira de se diferenciar aqueles que têm melhores propostas para a cidade de São Paulo. Afinal de contas, a cidade de São Paulo tem muitos problemas a serem enfrentados. Não dá só para fazer um debate de narrativa e um embate que, na verdade, não passa de um jogo de cena de o que a gente chama aqui de cancelamento, de lacração, e nada disso vai ajudar a melhorar a vida do paulistano. Então, agora que acabou o efeito novidade, vamos ver se nessa reta final, nós temos aí praticamente 17, 18 dias de campanha ainda, que nós tenhamos uma discussão de proposta, aquilo que o paulistano quer escutar, quais são as reais propostas dos candidatos para a cidade, para que isso seja um fator fundamental na escolha do voto. Zé, tem um outro aspecto que eu queria repercutir com o Alan Gani. Gani, você, claro, analisou essa pesquisa, inclusive os cenários para o segundo turno. Agora, queria também entender o quanto pesa um apoio de uma figura nacional. Me lembro que no primeiro programa eleitoral de Guilherme Boulos, teve a participação do presidente da República. Agora, Ricardo Nunes tem a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse, inclusive, que em algum momento fará uma manifestação e uma participação mais efetiva, gravando programas, etc. O Ricardo Nunes já tem maior tempo de TV. Quando tiver essa participação mais efetiva de Jair Bolsonaro, isso pode dar um incremento na campanha? E o quanto isso pode pesar de fato? Ele pode converter parte do seu eleitorado para Ricardo Nunes, que o que a gente observa aqui que estaria dividido entre Marçal e Nunes, né? Sem sombra de dúvidas. Jair Bolsonaro hoje é a principal liderança política do Brasil. Basta olhar onde ele passa, arrasta multidões. E a gente viu isso na última eleição, né? A capacidade de transferência de votos. Bastava ali o político grudar a imagem Jair Bolsonaro que era eleito, né? Seja no deputado, seja senador. Então é uma força política muito grande. Ele entrando em campo de fato, né? Indo para o palanque, ali do lado da figura do prefeito, mas também, né? Acredito, fazendo até críticas ao Marçal, no caso, que seria ali o oponente à direita, seria muito proveitoso para a campanha de Ricardo Nunes, assim como Tarcísio vem fazendo. Ele entrou em campo de fato, é uma liderança bastante importante dentro da direita aqui, o atual governador de São Paulo, e aí ele tem mostrado que precisa, né, do Ricardo Nunes, da continuidade do Ricardo Nunes na prefeitura. Ele tem feito esse discurso que isso seria bom para a continuidade do governo estadual. Então, entrando Tarcísio de Freitas e entrando Jair Bolsonaro, para Ricardo Nunes seria bastante proveitoso, porque ele é o atual prefeito de São Paulo e tem a máquina na mão. E que também é bastante importante, né? Tem essa capilaridade, bastante aliança. Aí que está a força de Ricardo Nunes. Pois é, nós estamos repercutindo os últimos números divulgados pelo Instituto Paraná para a corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo. O que chama atenção é um cenário em que Ricardo Nunes, Pablo Marçal e Guilherme Boulos aparecem tecnicamente empatados. Delegado Palumbo, nós precisamos considerar que muitos analistas veem o eleitorado da direita rachado ou confuso com as opções. Ainda que muitos
sigam as orientações de Jair Bolsonaro em um primeiro momento, tenham manifestado o desejo de votar em Ricardo Nunes, alguns acabam se deixando seduzir pelo discurso de Pablo Marçal. O senhor, por mais de uma vez, já disse ser um representante da direita, conversa com muitas pessoas. Como tem percebido essa dificuldade de alguns de escolher o seu candidato e qual é a diferença das propostas? Enfim, a direita está rachada ou não? Seria um exagero afirmar isso? Não, está rachada sim, você está coberto de razão, Canhota. Eu estou na bolha da direita, mais de 85% das pessoas que me acompanham são de direita, muitos bolsonaristas, não só bolsonaristas, e tem um outro restante lá que não liga para a política, não está nem aí para a política, é de centro, alguns até de esquerda, foi feito um levantamento nas minhas redes sociais, mas o que eu percebo claramente é que está rachado sim. Tem muito bolsonarista aí que está optando por não apoiar Ricardo Nunes e apoiar o Marçal. E isso aí é público e notório, basta ver as redes sociais. Inclusive, alguns deles têm efetuado apoio explícito nas redes sociais. Então, o Marçal ele tem pego parte deste público que era para ser do Ricardo Nunes. O que me deixa um pouco com o pé atrás é que eu não sei se o Ricardo Nunes teria condição de ganhar ou não do Boulos. Isso é uma incógnita. Do Boulos não, do Marçal. Isso é uma incógnita. A gente só vai saber se os dois forem para o segundo turno, porque tem muita gente descontente com ambos os lados. Essa é a mais pura verdade. Pois é, muita gente no início projetava que iria um candidato de esquerda e um ou de centro-direita ou de direita para o segundo turno. Agora, né, Dávila, diante dos últimos levantamentos, não seria improvável ter um candidato de centro-direita e um de direita, ou seja, Nunes e Marçal no segundo turno, que seria, no mínimo, curioso. Enfim, mas, Dávila, queria que você também trouxesse sua análise para esse cenário, especialmente candidatos à vereança, candidatos a vereador, que inicialmente estariam com um candidato e no meio da corrida desistiram, acabaram arrumando um problemão com os próprios partidos, perderam os recursos que teriam direito para a campanha e decidiram abraçar um outro candidato. E já tinha visto isso? Já tinha visto isso? Porque nós temos de pensar o seguinte: a eleição para vereador acaba no primeiro turno. O vereador quer grudar num candidato que vai ajudar a trazer voto. Ele não tem 2 turnos. O candidato ao majoritário é que disputa em 2 turnos. Então, evidentemente, o candidato que vai disputar uma vaga na Câmara Municipal quer estar próximo de alguém que está puxando voto. Então, é uma estratégia muito diferente para quem está disputando uma eleição majoritária. Agora, o ponto é o seguinte: essa fidelidade partidária não conta muito na eleição, ela vai contar muito mais uma vez na Câmara, se vai votar de acordo com os projetos do prefeito ou não, se vai fazer oposição ao prefeito ou não. No fundo, a direita pode estar dividida numa eleição, mas ela está unida em torno de combater qualquer projeto que venha a ser do PT e vai estar unida na defesa dos projetos da cidade. Então, eu entendo que isso faz parte do jogo político e do senso de urgência para cada candidatura que um disputa ou não. Agora, um outro aspecto interessante dessa campanha mostra que hoje o único candidato de direita capaz de vencer com folga Boulos no segundo turno é o próprio prefeito Ricardo Nunes, né? Todos os outros estão muito embolados e o Boulos podendo ganhar. Então, também tem um componente na reta final do tal voto útil. Quando você começa a ver que uma pessoa tem chance de ganhar do outro, esse voto acaba migrando na reta final. E isso acaba não sendo capturado pelos institutos de pesquisa, porque, no fundo, é naquela reta final que o voto vira. Então, apesar da eleição estar muito apertada, eu tenho certeza que quando chegar perto da eleição, o eleitor vai estar olhando nas pesquisas quem é que tem chance de ganhar do Boulos. Porque não podemos esquecer que a eleição em São Paulo é quase uma eleição plebiscitária. Quem é o candidato capaz de derrotar Boulos? Então, eu entendo que ainda poderá ter muita mudança ao longo dessas 2 semanas que nós temos aí pela frente antes da eleição.
Sem dúvida alguma, falta um mês, né? As eleições municipais acontecerão no dia 6 de outubro. A gente observou... Um mês. Um mês, exatamente. A gente observou, né, Gani, nas últimas semanas, especialmente talvez nos últimos 15 dias, o candidato Marçal adotando um tom bem agressivo nos programas de televisão, nas sabatinas, também em um debate que foi realizado numa emissora de TV. E por conta disso, a gente observa também um aumento na rejeição dele. Acho que esse ingrediente pode ser fundamental nessas 4 últimas semanas, porque em dado momento também o eleitor paulistano vai verificar a possibilidade de adotar essa estratégia mencionada pelo Dávila, né? O voto útil. Bem, para vencer tal candidato, eu não vou votar no meu preferido, e talvez esteja lá atrás no levantamento, mas eu vou votar nesse, que é o único capaz de derrotar aquele candidato que eu não quero que chegue ao poder no segundo turno. Tem isso também, é preciso levar em consideração, né? Com certeza, né? Então, nesse sentido, né, você tem a candidata do Partido Novo, a Marina, poderia ter voto útil, é claro que dali migraria ou para Ricardo Nunes ou para Pablo Marçal. A Tabata é uma grande incógnita, né, no voto útil em relação a ela. Embora do PSB, ela tem aquela imagem de uma esquerda PSDB, né? Então poderia ter uma migração ou para Guilherme Boulos, aí aquele eleitor da Tabata que é de esquerda iria para Guilherme Boulos, mas também para Ricardo Nunes, né? Eu não vejo o eleitor da Tabata votando, por exemplo, no Pablo Marçal, então também teria essa migração. E do Datena a mesma coisa. E o Datena a mesma coisa. E o Datena é um grande fiel da balança, né? Você tem muitos votos ali do Datena que são ligados à periferia, justamente pela imagem popular dele, né? De um programa de televisão. E aqueles senhores mais conservadores que gostam de acompanhar um programa dele, né? Isso, e aí são pessoas de mais idade, né? Como também essas pessoas de periferia, e é curioso que é justamente onde o Ricardo Nunes tem tido um bom desempenho pela máquina, né? Justamente na periferia com pessoas de mais idade. Então poderia ter um tipo de voto útil do Datena, né? Do eleitor do Datena migrando eventualmente para o Ricardo Nunes. Eu não me surpreenderia de um segundo turno, e isso era improvável até pouco tempo, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. É possível que se configure um segundo turno nessa linha, porque até então, se a gente pegasse as pesquisas de meses anteriores, era o Boulos lá na frente, né? Boulos contra alguém, né? O Boulos contra alguém. E o Boulos foi desidratando bastante neste tempo. Esse tom mais agressivo, né? De um certo deboche do Pablo Marçal, ele cresceu muito em cima do Guilherme Boulos, né? Aquilo rendeu memes, né? Nos debates, enfim, e aí acabou desidratando bastante o Guilherme Boulos. É lógico que está em aberto, ele pode ir para o segundo turno, mas hoje essa possibilidade de um segundo turno entre dois candidatos de direita não é mais algo tão improvável aqui na cidade de São Paulo, muito pelo contrário, Caniá. Pois é, e nessa hipótese é difícil tentar projetar qual seria o comportamento dos eleitores do Boulos, né? Entre Marçal e Nunes, né? Porque certamente Boulos não manifestaria apoio a nenhum dos dois, então teria que ser uma migração espontânea e orgânica, né? Certamente. Você, delegado Palumbo, as peças estão sobre o tabuleiro, são muitas variáveis, vários cenários, é difícil entender e imaginar o que vai acontecer, né? Sim, é muito difícil, né? Nós temos que lembrar que o Ricardo Nunes, ele tem a máquina na mão. E as subprefeituras trabalham para ele. Tanto é verdade isso que quando eles fazem as fiscalizações para saber das propagandas eleitorais, eles recolhem todo o material que não for interessante. Ficam só de vereadores que indicaram o subprefeito. Isso eu tenho inclusive como comprovar e provar. Tem boletins de ocorrência feito onde eles passam, pegam material de opositores e o deles fica. Isso é um pouco, é uma guerra um pouco que injusta, né? Mas ele tendo a máquina, tendo o governador Tarcísio, evidentemente ele sai na frente. Ocorre que nós temos que lembrar que num passado muito recente,
mas muito recente mesmo, o Jair Bolsonaro ganhou sem tempo de TV, pouquíssimo tempo de TV, só se utilizando as redes sociais. E o candidato mais forte é o que utiliza a rede social hoje, que sabe utilizar a rede social hoje. Muitas pessoas não acompanham programa eleitoral gratuito, ficam no rádio sim, no carro, mas quando estão em casa, estão com a televisão ligada e estão com o celular lá, olhando o TikTok, olhando rede social, olhando Instagram, olhando o Facebook, olhando o Quai, olhando todas as redes sociais e fica um pouco disperso aí na atenção que eles dão para a TV. Nós temos que levar em consideração também que um vereador, né, que acabou expressando apoio ao Marçal, como bem disse o Dava, ele está preocupado ali com a eleição dele. Só que já tiraram o tempo de TV, já tiraram o dinheiro e imediatamente, um dia depois, caiu o subprefeito da Lapa, que foi indicado por esse vereador. Ou seja, o jogo político é bem pesado mesmo. Todos esses cargos de comissionamento estão trabalhando para o atual prefeito e em desfavor daqueles que não apoiam o prefeito. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, as pesquisas que saem a todo instante e também, claro, todas as análises com os nossos comentaristas.